você que chegou aqui a primeira vez, muito prazer, eu sou Tom Proencio e nesse canal a gente fala sobre cidadania, empreendedorismo, gestão pública, política e economia. Hoje, pela primeira vez, está aqui comigo nesse estúdio, nessa mesa, conversando o professor Wagner Casemiro, lá de Atibaia, que é um amigo que conhecemos aí na nossa jornada pela nossa região aqui do Circuito das Águas Paulistas, Circuito das Frutas, região metropolitana de Campinas, região Bragantina. Nas nossas andanças, eu tenho tido a oportunidade de conhecer pessoas muito talentosas e o professor Wagner Casemiro é uma dessas pessoas. Seja muito bem-vindo, professor. Maravilha, Tom. Satisfeito, honrado aí pelo convite. É sempre uma satisfação poder conversar com você. A gente se conheceu, né, alguns meses, mas já construímos aí algumas afinidades e aí a gente está aí para bater esse papo, bater um papo interessante, né? Falar um pouquinho aí da nossa região, né? Você falou muito bem sobre Atibaia, uma cidade aí com 167 mil habitantes, no entroncamento ali entre a rodovia Fernão Dias com a rodovia Dom Pedro I, região importante lá. Você esteve lá com a gente, né? É isso mesmo. Conhecendo lá um pouco da nossa história, um pouco das demandas também, mas dentro desse contexto que a gente desenvolve aí a nossa participação lá também no município, né? Como a gente conversou anteriormente, a gente tem uma participação lá em gestão, em ensino também. E vamos tentar compartilhar um pouco aí dessas informações contigo, com certeza. Perfeito, é isso daí, professor. Conta um pouquinho pra gente aqui a tua formação acadêmica, só para o pessoal entender, porque daí tem FATEC, depois tem poder público na posição de secretário da cidade, né? Secretário municipal. Qual que é a tua formação acadêmica, professor? Eu venho da área de administração, da área de economia também, né? Uhum. E nesse campo aí do ensino das graduações, eu tive a oportunidade de ser aprovado em concurso público da FATEC, também sou professor, né? Professor de economia, de fontes de financiamento e de finanças internacionais nas FATECs de Bragança Paulista e na FATEC de Itatiba, né? Então, ministro aulas lá. Com relação à formação, a gente tenta associar aí o conhecimento teórico com as ações práticas no dia a dia de trabalho. Você comentou aí a questão aí da participação em gestão pública, em governos, né? Eu tive a oportunidade, né, rica de poder colaborar aí no poder público, né? Tentar, da melhor forma, contribuir com relação ao interesse público, né, voltando aí às ações com relação à habitação, né? Então eu tive uma oportunidade de desenvolver um trabalho e alguns projetos na Secretaria de Habitação da cidade de Atibaia, Secretaria de Governo também, mais recentemente, tive um ciclo lá, outros ciclos também em outros períodos, né, em Secretaria de Recursos Humanos, e a gente traz aí algum aprendizado e tenta contribuir, fazer valer a pena para o cidadão que paga tributo a nossa passagem por lá, deixando com certeza alguns resultados positivos, algum legado, né? Professor, você, assim, tem uma profissão nobre de ensinar, eu costumo dizer que é acender as luzes para o futuro, né? Para quem precisa se desenvolver, é uma profissão nobre, né? Ensinar. Muitos dizem, né, que é a profissão que ensina as outras profissões, né? O Sim, professor. sim. Mas o que te fez que te motivou, né? Te fez sair ali um tempinho da tua carreira profissional já bem consolidada no mercado como professor e parar no poder público e na política, cara? Porque hoje em dia o que as pessoas mais têm é descrédito na política, eu sinto isso no dia a dia. E tem muita gente que fala assim, não, começou a falar de política, eu não quero conversar. O que te fez passar por essa jornada na política e continuar nessa jornada, né? Porque você é o nosso líder municipal lá na cidade de Atibaia do Partido Novo. Sim, a política, eu acho que vamos colocar duas ênfases aí, né, Tom? A política, ela é observada, por um senso comum da população como algo vinculado a maus feitos, né? E claro que não é assim na totalidade,
tá certo? É que os maus feitos produzidos em quantidade que gera aí repercussão acaba gerando aí uma imagem negativa do conjunto das pessoas que se interessam por praticar a política. Essa é uma forma de ver. A outra forma, que é o que a gente pratica, é cidadania. Né? Então, eu vejo a política como uma prática de cidadania, da gente tratar dos assuntos da nossa comunidade, os assuntos locais, fazer as discussões importantes, participar dos debates com relação a Estado e a país. Então, dentro dessa ótica, a gente está sempre discutindo visões de cenário futuro, buscando sair da condição atual, que não é a desejável, não é a adequada, né? E tentando fazer com que mais pessoas participem desse processo, mais pessoas se interessem também, mais pessoas busquem uma participação e uma maior mobilização para buscar o bem comum. Né, que eu acho que é aí que é o nosso ponto. Até porque se a gente não participar né, da forma devida, né, não buscar ações... Outros vão participar. Né? E talvez não com a mesma, com a mesma não intenção... Com interesses mútuos de fazer o bem coletivo para todos. Né? Porque e aí você coloca essa participação de governo. Para mim passa por algumas situações. Eu sempre me interessei nos debates da cidade, dos rumos da cidade, do Estado, dos rumos do Brasil. Eu sempre me interessei por essa pauta. E aí, claro, né, a gente também busca algumas informações, algum conhecimento, busca se especializar para poder contribuir de uma maneira adequada, de uma maneira correta. E aí foi nesse aspecto que, primeiro, homenageando minha mãe, que é professora, eu também fui para a questão do ensino, né? Depois eu entendi que as ações de trabalho, as questões práticas, requer conhecimento teórico, uma base teórica para você conseguir alcançar bons resultados. E aí eu recebi alguns convites, né, participei de alguns governos. A minha última passagem foi na Secretaria de Governo, né, e a primeira habitação, depois governo, nos últimos 4 anos na cidade de Atibaia, do período de 2021 a 2024, né? Nós deixamos alguns bons resultados lá, né, com relação à habitação. Nós pudemos colaborar lá num processo de modernização, que eu acho que passa por isso na gestão pública, né? Passa por tentar tirar a burocracia, eliminando processos que não são necessários, né? Para poder fazer chegar a política pública mais rápido na vida das pessoas, né? Esse é um problema terrível na administração pública, né? As pessoas estão ali necessitando daquele negócio para ontem, mas as regras excessivas que são colocadas dentro da administração pública, que muitas vezes criam dificuldade para vender facilidade, impedem com que a vida das pessoas melhore por causa desse excesso de burocracia. Né? E vamos falar de um assunto aqui latente e muito importante, que você teve a experiência de poder gerir uma pasta que tratava desse tema, que é a questão da habitação. Professor, assim, eu escuto de inúmeras pessoas de distintas cidades, né, nessa minha jornada de rodar aqui as cidades do nosso interior paulista, bom, o quanto é dificultoso para as pessoas terem acesso à moradia própria. Por que o déficit habitacional no Brasil é tão alto? Pois é, esse é um ponto importante. A Constituição Federal, ela coloca a habitação como uma das prioridades, né, como o direito à moradia digna. Então é previsto na Constituição Federal, e é um ponto que nem todos os municípios reservam uma parte da sua receita, do seu poder de investimento para sanar isso. Evidentemente que aí entra um pouco do que a gente acredita também, né? Eu sou do ponto de vista de que o acesso a um financiamento é o que deve ser indicado, né? Porque nós não queremos nada de graça, né? A gente quer... Até porque não existe almoço grátis. Exatamente. Não tem. Alguém vai pagar a conta. Nos meus contatos com a população e no que eu acredito, é criar oportunidades para que o indivíduo gere renda e com essa renda ele consiga pagar, né, de maneira regular, participar de um processo, né, e ser contemplado aí com financiamento, quer seja ele de governos, tanto federal como estadual, quer seja pela iniciativa privada. Então eu acredito nisso, né, os indivíduos que buscam aí sair da condição que
está atualmente com relação à locação, a um custo excessivo com relação à renda destinada a pagar por uma locação, ou morando numa situação de conveniência através de um familiar, de um parente ou de um amigo, quer sair daquela situação, né? Sim. E para sair disso, eu entendo que o principal incentivo para o ajuste com relação à melhoria do déficit habitacional é criar oportunidade de trabalho, para que esse indivíduo ele reúna essas condições de gerar sua própria renda e participar de uma das linhas de crédito, de uma das fontes de financiamento habitacional que existem hoje. Certo. Lá, no caso, em especial em Atibaia, a gente pôde acompanhar, né, e trabalhar bastante para a aprovação aí de projetos habitacionais. No caso lá foram 400 unidades habitacionais. Poxa, que a gente conseguiu aprovar, né, agora aguardando as próximas medidas aí, que são medidas da esfera do governo estadual e também do governo federal para liberação, as inscrições, esse processo todo, que é algo moroso, mas do ponto de vista das ações que a gente pôde empreender lá foi criar um banco de terras disponibilizado para essa finalidade, que é algo que os municípios também não se preparam para isso. Porque para você ter projetos aprovados na questão habitacional, você tem que preencher diversos requisitos, né, e apresentar as viabilidades. Uma das principais viabilidades, e acho que os municípios, no nosso caso lá, a gente conseguiu contemplar, foi destacar áreas, né, de interesse social para que fossem contemplados e aprovados projetos. Então, você precisa construir um banco de terras para que projetos habitacionais fossem desenvolvidos. Já existe lá um histórico muito importante, né, nos ciclos aí das décadas passadas. Atibaia vive um momento interessante, bom lá com relação a essa pauta. É uma pauta que tem um olhar importante dos governos municipais. Então, é algo que, claro, como tem demanda, precisa ter uma oferta habitacional adequada, né? Mas lá o histórico é promissor e, evidentemente, a gente torce para que a dinâmica de velocidade dessas concessões, né, e a redução do déficit ocorra o quanto antes. Sem dúvida, essa é uma das 10 prioridades aí de todo brasileiro. Todo mundo sonha com a tua casa própria. Todo mundo sonha em ter o teu espacinho, ter o seu teto, para poder chamar de teu lar. Você tem razão. Eu acho que falar de habitação no nosso país é falar de ter lar, né? E, infelizmente, a gente vê que muitas pessoas vivem em péssimas condições de habitação nesse país e essas pessoas não têm lar, né? Acho que essa é a questão. E aí eu queria falar contigo a respeito dos programas que nós temos de governo hoje. Como você teve na secretaria, você teve acesso a diversos programas que tanto o governo federal quanto o governo estadual fornece. Por que é tão difícil para os municípios acessarem esses programas e por que é tão sofrido para as pessoas entrarem nesses programas e realizarem o seu sonho de terem a casa própria? O que a política, ou melhor, os políticos, os gestores públicos, deputados federais, deputados estaduais, governadores, senadores, presidente, ministros, o que está longe da realidade da vida das pessoas nesses programas sociais que muita gente ainda não tem acesso à moradia própria, na tua visão? As principais dificuldades, no meu modo de ver, começam no município, né? Tá. O município, muitas vezes, não está preparado adequadamente para se inscrever para aprovar um projeto habitacional. Né? Os projetos existem, e aí uma crítica ao Estado e à União, né, é com relação ao valor do investimento que se faz em relação a essa pauta, que também é ineficiente. Então, se a gente for... O valor do investimento que você diz é do governo federal ou governo do estado, ou do valor que o município tem de investimento para poder construir um projeto? Tom, pouquíssimos municípios fazem investimento próprio na questão habitacional. Poucos municípios fazem isso. Até porque a maior parte do nosso dinheiro vai embora para Brasília. Fica difícil arcar com isso no município. E aí já existe uma ineficiência técnica do município em relação a se preparar. O município ele não se organiza para tomar conta dessa demanda local.
E aí ele participa de convênios, né? Vamos dar um exemplo aqui, Casa Paulista, governo as ações da CDHU também, do governo do estado de São Paulo, Tá. e o mais conhecido, né, Minha Casa Minha Vida, do governo federal, vamos colocar aí essas 2, 3 principais opções com relação a linhas de crédito para pauta habitacional. Aí a questão principal que se coloca com relação a solucionar, além dos ajustes técnicos, as disponibilidades todas, as aprovações de GRAPROAB, né, dessas comissões todas de aprovação de projetos habitacionais, está no poder de investimento. Se fizermos uma conta em que o município o Estado e a União tem que se organizar com relação ao que destina para a educação, para a saúde, que são percentuais fixos, né? 15%, 25%, né? Nessas pautas aí principais, mais a manutenção da máquina, que aí eu acho que é o que consome muito mais que isso, 54% ou 51,3%, né? Que é 95% dos 54%. Todas essas questões de responsabilidade fiscal acabam diminuindo o poder de investimento no atual momento, né? Tá. Aí o investimento que é feito, ele é pequeno em relação à proporção da demanda que se apresenta. Por isso, a dificuldade de ter acesso. Aí, o principal personagem, que é o cidadão, né, que merece o atendimento, ele fica de forma ansiosa aguardando a oportunidade e, evidentemente, consumindo boa parte da sua renda mensal com aluguel ou com outras modalidades para manter aí uma moradia que acolha aí a sua família. E aí a dificuldade de você ter essa transição, né? Daquele que está na expectativa para algo que vai se concretizar. E as mudanças também de filosofia dos governos, eu acredito que também traz aí um retardamento do processo, porque nós né, cada governo tem uma política habitacional diferente. Tem a sua filosofia e ela acaba esquecendo, para chegar num resultado desse habitacional, muita gente trabalha. E se for olhar, né, para alcançar um resultado positivo na pauta habitacional, muita gente colabora, contribui para chegar nesse momento. Se ficar olhando para o retrovisor e olhar para quem iniciou, ou os equívocos, enfim, o processo acaba não andando nessas transições, né? Nós tínhamos o processo de Minha Casa Minha Vida, tivemos a transição para o Casa Verde e Amarelo, aí voltamos aí para o Minha Casa Minha Vida, de novo, né? E a gente torce. Fica trocando nome, pois essas coisas aí, e o povo lá esperando. O povo lá esperando ter acesso ao serviço. Sim. E o que não deve ocorrer é um populismo, é uma politização que a gente acaba observando, né, sobretudo no governo atual, no governo do PT. Então eles têm essa pauta mais eleitoreira, mais de utilização de alguns cadastros com relação à pauta habitacional, que, claro, traz para a gente uma preocupação. Evidentemente que os órgãos de fiscalização estão atentos e cumprem também o seu papel, mas é algo que acaba nos preocupando, porque você falou os principais problemas. Esse é um destaque também de um principal problema, que ele não pode ser utilizado aí como ferramenta eleitoreira. Pois é. Né? Então, na sua visão, falta um papel mais ativo dos nossos deputados federais, nós deputados estaduais e, por que não, os nossos senadores, em relação à fiscalização desses programas de governo para habitação social. Porque geralmente, infelizmente, historicamente, o que vem acontecendo no país é que isso tem sido usado apenas como pauta eleitoreira e a gente não vê o serviço chegar na ponta. Então, vou falar da minha experiência aqui. Eu mesmo já vi políticos na minha cidade lá prometer 1.000 e poucas casas, 800, 200 e não sei quantas, e anuncia aqui, anuncia ali. E não chega nunca para a população, não chega na ponta. As pessoas acreditam, alimentam o sentimento de esperança que elas vão ter aquilo um dia, mas a coisa nunca acontece de fato, porque o negócio está relacionado diretamente a uma questão eleitoreira. E isso chega a ser desumano, porque você está brincando com o sonho de uma pessoa, que é ter a tua moradia própria, quer ter um lar, como eu falei aqui no começo. Né? Como é que a gente faz para construir mecanismos de fiscalização e mecanismos que evitem esse tipo de problema e que
acabe com esse populismo barato que vive de se alimentar da desgraça alheia das pessoas, gerando uma falsa esperança nelas de que elas vão alcançar os sonhos delas. Sim, eu acredito, Tom, que a população precisa se organizar, tá? Esses núcleos informais ou núcleos formais com relação à necessidade de habitação, essas lideranças locais, elas precisam se organizar, acessar pessoas sérias, pessoas corretas, do ponto de vista de governo municipal, governo estadual, governo federal, ter sim uma proximidade com agentes públicos e agentes políticos, né? Tem que ter gente acompanhando isso, fiscalizando, orientando, buscando informações, buscando apressamentos, tentando tirar entraves, possuindo ou não função pública, certo? Então o cidadão ele tem essa prerrogativa de participar desses processos. Então acho que uma condição que é importante para essa melhoria com relação a esses desvios que existem é uma mobilização com relação às lideranças, né, que acompanham esses processos, com informações e com participação aí de agentes públicos e agentes políticos, a gente consegue melhorar essa cena. Claro, é um processo, né? É um processo. E o processo ele precisa aí cumprir algumas etapas e as etapas evidentemente demandam tempo, muitas vezes. Então é construção, Tom. Nós precisamos construir lideranças que adquiram, com ou sem mandato, esse perfil, né, de acompanhamento na pauta habitacional. Com certeza é uma das alternativas. Se você fosse hipoteticamente hoje secretário novamente de habitação de qualquer uma das cidades aqui da nossa região e hipoteticamente eu fosse o teu deputado estadual hoje eleito, o que você me pediria para mudar na legislação, ou o que você me pediria para defender na Assembleia Legislativa para melhorar o acesso à moradia própria das pessoas no teu município? Primeiro, Tom, eu iria te apresentar toda a viabilidade técnica, toda a conjuntura, toda a demanda. Então você primeiro ia ter aí as informações necessárias que a legislação já exige. Você ia ter, olha, tem essa aqui e essa demanda, né? Você ia ter um conjunto de informações importantes. E aí eu ia pedir para que você acompanhasse, né, a tramitação disso, porque Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira que trata, regula, né, faz a análise e a concessão desses financiamentos depois da parte técnica ter desempenhado seu papel. E evidentemente que órgãos, no caso aí vamos colocar Ministério das Cidades, também cuida dessa pauta, né? Tá lá dentro a questão da Secretaria Nacional de Habitação. Então a discussão no ponto de vista nacional parte por isso. E nós temos também a nível de Estado, né, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, né, hoje, que toca esse assunto. Para mim, é acompanhamento. O pouco que a gente conseguiu avançar, né, na cidade... Foi porque alguém pegou aquilo pela mão e falou assim, não, eu vou levar isso a sério. Tom, a oportunidade que eu tive lá como secretário, pelo menos uma vez ao mês eu estava na Secretaria de Habitação do Estado, ou cuidando de assuntos da CDHU, ou cuidando de novos empreendimentos habitacionais, ou cuidando de regularização fundiária. Então você constrói um relacionamento institucional, regular, com órgãos públicos, fazendo a sua representação. Porque na medida em que deixa de ser um papel, um documento digitalizado, físico, e você também apresenta aí pessoalmente a sua demanda, né, buscando um apressamento dentro da lei, dentro da regra, né, mostrando que existem demandas aí no município que precisam ser atendidas, você também cria na outra ponta um olhar diferente, que é um olhar que acaba conectando as afinidades. Porque as pessoas sérias que tratam desse assunto, eles ficam sensibilizados quando a gente apresenta a demanda e deixa claro que nós estamos fazendo uma representação. E essa representação popular só vai ser efetivada na medida em que a gente retirar os entraves e fazer com que aconteça, né? E para acontecer, precisa movimentar, e essa movimentação precisa ser constante. Tom, a gente separava lá na cidade pelo menos 2 dias por semana para tratar desse assunto. 2 dias por semana, né? Mas, Wagner, como é que era isso? Ou uma manhã, bem cedo, a gente visitava algumas regiões que apresentavam moradores em vulnerabilidade, né? E à tarde, final de tarde, começo da noite, porque a gente conseguia observar o deslocamento das pessoas e as pessoas se movimentando no seu local, na sua moradia, no seu bairro, na sua comunidade.
para criar ali uma motivação, inclusive para a própria equipe, para ver a realidade de vida dessas pessoas e criar um ânimo para o dia seguinte de trabalho, para a gente continuar diminuindo a burocracia, tentando fazer ajuste de legislações locais, fazer ajuste com relação ao orçamento, né? E buscar de forma sequencial, de forma rotineira, espaço nos orçamentos do governo do estado, do governo federal, para o atendimento dessa pauta. Você acha que falta legislação em termos de projeto de Estado, projeto não de governo, de Estado mesmo, de política perene, contínua, que faça com que os municípios se adequem melhor, o mais rápido possível às legislações, para que esse serviço possa chegar mais rápido nos municípios? Eu acredito que requer aí uma atualização. No começo da década de 2011, 2012, né? Primeira década de 2000 e comecinho da segunda, foi criado aí os planos municipais de habitação. Tá. Né? E esses planos municipais de habitação mostraram aí um diagnóstico com certa precisão que foi utilizado. Então, muito do que aconteceu a partir de 2012, 2013, aí, com o programa de aceleração do crescimento... Mas tem muita cidade sem plano municipal de habitação, né? Então, a pergunta, você entendeu muito bem já o encaminhamento do assunto. Então, primeiro, o município tem que estar muito bem organizado. Assim, ó, a minha realidade é essa. Então, vamos dar um exemplo de Atibaia. Na região oeste da cidade, onde se concentra aí os conjuntos habitacionais, foi porque se fez um estudo lá atrás que deu esse diagnóstico através do Plano Municipal de Habitação, e dali essas informações eram necessárias para você poder acessar os programas do Estado e os programas de habitação do governo federal. Então é disso que se trata. Na realidade, então, desculpa te cortar, mas na realidade o que eu estou vendo aqui que falta é uma legislação que, eventualmente, até considere relevante na hora de decidir quem tem prioridade nos repasses, tanto de governo federal quanto de governo estadual. Tem prioridade aquele que está com o teu plano municipal de habitação em dia, porque isso vai obrigar com que, na ponta, os gestores municipais, prefeitos, vereadores, não fiquem gastando dinheiro com coisas inúteis, como a gente está vendo, infelizmente. Tá comum isso no Brasil, né? Dinheiro gasto com show, com festa, enquanto esse aí que é o básico, que precisa estar pronto o plano municipal de habitação, porque senão não consegue acessar os recursos via PAC, via Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, seja qualquer outro aí meio de investimento, não vai acessar, porque não tem diagnóstico, não tem plano desenvolvido na cidade, a nível municipal, para poder receber esse recurso. Então a gente precisa começar a trabalhar políticas públicas que fechem essas arestas e que, de alguma maneira, conduzam os gestores municipais a se preocuparem mais com essa área, não ficarem só no populismo e começar a fazer o serviço público chegar na ponta para as pessoas. É exatamente isso, Tom. Então, do ponto de vista de criação de legislações, e aí nós temos, inclusive a gente já encaminha isso para você, né? Você que é um legislador, a nossa necessidade é criar legislações que apresentem cronogramas para os municípios com relação aí a que ele apresente aí as suas necessidades e de que forma ele vai participar aí desses convênios com o Estado e com a União, né, com o governo federal, para concessão. Então, a primeira coisa é organizar o município, e aí essas próprias legislações, ou a legislação a ser elaborada, tem que cuidar com relação a o que vai ser utilizado no orçamento municipal, no orçamento do Estado, no orçamento da União, de uma forma mais efetiva. E entendo que... daí a coisa passa a ser decidida de maneira técnica, não mais na base da politicagem, porque o que eu percebi no meu momento ali na vida pública como vereador é que se o deputado às vezes é da base do governo, ele vai lá e consegue dar um jeito de andar o processo. Se a gente tem uma legislação mais transparente e moderna nesse sentido, você acaba com esse negócio do cara que faz andar mais rápido ou mais devagar porque tem interesses políticos ali. Aí o interesse, o critério passa a ser 100% técnico. Esse município aqui cumpre com todos os requisitos técnicos. Está em dia,
está sendo monitorado pelo Ministério responsável por essa área, está sendo monitorado pela Secretaria de Estado responsável por essa área. Logo, esse município aqui já está na fila para receber. E independente de quem seja o prefeito, se ele é do time A, do time B, o que interessa é o serviço chegar na ponta para a população, né? Exatamente isso, Tom. Você vê que a gente está tratando o assunto de forma técnica porque ele deve ser tratado assim. Tá certo? Até porque se transferir esse assunto para a saúde, imagine que nós temos situações de atendimento de saúde que são emergenciais, né? Ou de urgência, ou de primeiro atendimento. Se alguém se socorrer de uma autoridade política ou algum agente público que fure essa fila, você pode causar um dano irreparável com relação à saúde de um indivíduo que está na fila por um diagnóstico feito por um profissional sério. A mesma coisa aí a gente pode transferir para a habitação. Então a gente pode fragilizar núcleos familiares por conta dessa influência indevida que alguns indivíduos da política exercem na tomada de decisão por parte de governos. Governo municipal, governo estadual, governo federal. Então é uma preocupação. Na medida em que, e aí você colocou muito bem, Tom, a gente consiga, né, através de representantes, legisladores, né, no seu caso excelente legislador, a gente consiga legislações que tratem o assunto da forma técnica, em que crie requisitos de cumprimento para que após o cumprimento ele consiga ter acesso, você praticamente elimina a possibilidade de intervenção ou de apropriação indevida de encaminhamento de ordem de serviço, de liberação, sem o cumprimento adequado. Até porque o que deve fazer, olhando para o estado de São Paulo, 645 municípios, o que me faz Atibaia, uma cidade com 167 mil habitantes, está à frente de uma cidade igual Campinas, né, que tem uma densidade habitacional muito maior. O que me faz vai ser a minha condição técnica de apresentar projeto viável, cumprir as regras, os requisitos, para que eu possa estar ali numa classificação de atendimento de acordo com o que eu apresentei tecnicamente. Aí a gente tenta eliminar aí o papel e uma ingerência da parte ou da classe política que acaba trazendo dano aí para o conjunto da população. É isso aí. Professor, eu queria te agradecer aqui pela presença e poder participar desse bate-papo com a gente. Acho que tem muitos outros assuntos para a gente conversar. Acho que dá para voltar aqui e falar mais ainda. A gente não conseguiu nem falar sobre regularização fundiária ainda, mas esse ano de 2026 é um ano eleitoral e na parte habitacional, como cara que vivenciou, viu gente sofrer, que não tem um lar, o que você espera dos próximos governos, dos próximos deputados, dos próximos senadores na área habitacional? Eu espero que eles tratem o assunto com seriedade, tá? Claro, existem bons representantes, bons políticos, preocupados, responsáveis. A gente torce muito e a gente está trabalhando para isso, vamos trabalhar ainda mais, né? A gente participa do processo, né? Vamos participar do processo eleitoral, vamos trabalhar bastante aí para que representantes sérios, corretos, dignos, estejam aí contribuindo a partir de 2027, né, no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, olhando de uma forma correta, né, olhando de uma forma precisa com relação à pauta habitacional. Eu aguardo isso, né, a priorização dessa pauta habitacional por parte da classe política, aquela que vai iniciar mandatos aí a partir do ano que vem. Professor, obrigado mais uma vez, que Deus abençoe, tamo junto. Amém. Gente, acompanhe a gente aí nas redes sociais, acompanhe o professor Wagner Casimiro também e vamos avançar para um Brasil que de fato também entregue o sonho do lar para as pessoas.